Eu tenho aqui algumas mulheres marcantes na Bíblia e vamos dar uma olhada na participação delas. Eu, de fato, me empenharei em trazer o essencial, sem prejuízo do conteúdo, mantendo o limite do nosso horário seguro para ir a casa e almoçar bem. Oremos então. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, por toda a confiança que temos em Ti, por todos os livramentos que recebemos. Pai, que o Teu Espírito ocupe cada lugar nesse santuário, traga luz ao nosso entendimento. E cuida de mim, ó Pai, para que Tu perdoes, ó Senhor, os meus pecados e que eu possa anunciar a Tua palavra e entregar essa reflexão, ó Pai, da maneira como as pessoas precisam receber, com o mínimo de influência humana minha. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Dia Internacional da Mulher, ele teve a sua origem em 8 de março, ou seja, ele faz menção a 8 de março, que é a data da greve das tecelãs na Rússia em 1917. Elas clamavam por pão e paz. Há aí um mito que tem a ver com incêndio em Nova York, mas esse incêndio foi em 25 de março de 1911. Foi uma tragédia, mas o Dia Internacional da Mulher tem a ver com essa ação das mulheres buscando pão e paz. Unir essas memórias é entender que, seja no fogo de Nova York ou nas ruas da Rússia, a história é moldada pelo clamor feminino por dignidade. É sob esse mesmo espírito de coragem que olharemos agora para as mulheres na Bíblia, cujas vidas revelam que a fé é uma confiança viva traduzida em decisões concretas. Fé, força de transformação. Muito antes de todas estas mulheres que nós conhecemos, a gente sabe que na Bíblia existem as mulheres que trabalharam, que agiram. A fé não é um dogma estático, mas uma confiança viva que se traduz em decisões concretas de justiça. Decisões concretas de justiça. Nós vamos começar observando o contexto vivido lá no Êxodo, no capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, mantenham-no de forma... desculpem. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Nós conhecemos e vivemos muito a reprise dessa história, e aqui a gente pode destacar a resistência moral. As mulheres aplicaram uma interpretação que, se a gente for pensar com muito cuidado no que eu vou dizer agora, que todo decreto humano, toda lei humana deve existir para estabelecer igualdade. E a lei que não estabelece igualdade não é justa, não deve ser aceita, nem cumprida, e deve ser trabalhada para ser mudada. Por isso que as leis vão se atualizando. O judeu ensina que os filhos devem obedecer ao pai e à mãe em qualquer hipótese, em tudo, exceto se aquilo que eles disserem contrariar a Torá.
Pai e mãe devem ser obedecidos sempre, mesmo que possa arder, exceto se eles estiverem descumprindo o que diz a palavra de Deus. Descumpriram um decreto. O mérito não está em descumprir um decreto humano. O mérito está em cumprir a vontade de Deus. O que elas fizeram foi aplicar a vontade de Deus, temer ao Senhor. E por isso, não mataram as crianças. Todas as vezes que nós tememos ao Senhor e seguimos as orientações do Senhor, as nossas atitudes darão frutos maravilhosos. Os contextos vão mudar. E em alguns momentos, precisaremos nos arriscar em nossas decisões, confiando nas promessas do Senhor. Assim, o legado delas, elas entenderam que a consciência moral deve estar acima de decretos que promovem a injustiça. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a fidelidade ao valor da vida, mesmo sob risco pessoal. Sua resistência silenciosa preservou uma geração e permitiu o nascimento e vida de Moisés. Vencido um tópico. Se nós virmos lá em Josué 2, 11 a 15, nós veremos a experiência de Raabe. Eu vou suprimir a leitura e vou comentar com os irmãos algo sobre a vida de Raabe. A Bíblia fala que Raabe morava no muro de Jericó. Os estudos explicam que Jericó não era um muro como o nosso, era um murão. Pense lá, um dique gigante, dique no mar, mas porque ali dava para habitar. Os estudos explicam que o rico morava lá dentro da cidade e estava protegido. O que vivia à margem da sociedade vivia no muro. Então, quando vinha alguma invasão, qualquer coisa, ele já estava ali usado como escudo humano e estava condenado a morrer primeiro, digamos assim. Então, Raabe já sabia da fama de vitória do povo que estava para tomar a cidade. A Bíblia usa uma palavra para descrever Raabe como prostituta. E se nós olharmos para essa palavra que diz que Raabe era prostituta, nós descobriremos que era prostituta mesmo. A palavra é essa e a atividade econômica dela era esta. Mas também há a interpretação de que ela hospedava pessoas. Aí, note, gente. Estamos falando de uma mulher, naquele contexto, que era empreendedora. A mulher que tinha lá uma pousada, uma hospedaria, que aí os forasteiros estariam lá, era Raabe. E que era prostituta, mas que também, irmãos, naquele contexto, a prostituição tinha a ver com a adoração a deuses. Porque havia deuses que eram adorados através da prostituição. Essa era Raabe. E qual foi a decisão de Raabe? Estar ao lado do Senhor. Pois é, estar ao lado do Senhor. Quando eu quero pensar em justiça, transparência, clareza, inclusão, eu lembro da árvore genealógica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Raabe fez o acordo, Raabe foi preservada. O passado não define o futuro, quando há discernimento para agarrar a oportunidade de mudança. Ela foi integrada à linhagem do Messias. Irmãos, de Raabe é que vem o nosso Salvador. A Bíblia não esconde a história de ninguém, não esconde. Conta as virtudes, que temos poucas, e conta os podres segundo o olhar do outro, ou segundo a própria palavra, que são muitos. Raabe, a prostituta, decidiu adorar ao Senhor, naturalmente ela se converteu. Ela abandonou os outros deuses. Naturalmente, se a prostituição era por culto, ela abandonou porque parou de cultuar com a prostituição. Mas o que a gente tem que ver é que, de fato, ela participou na conquista da cidade e que ela está na linhagem. Jesus Cristo vem dela.
Caso alguém queira insistir que ela nunca mudou de vida e que a prostituição era meio de vida, Jesus Cristo veio dela. Isso também não pode se apagar. Uma mulher corajosa, empreendedora, que transforma a história da humanidade. Aí agora a gente vai lá para Esther. A história de Esther é mais organizada, é mais limpinha, né? É fácil ser Esther, não é? É fácil. Esther. Marquinho, vai dar para rolar aquela imagem, só teste e depois volte. E eu estou olhando para o tempo. Esther, nós conhecemos a história de Esther e sabemos que Esther intercedeu para o livramento do seu povo. O que eu gostaria de destacar é que a palavra lá que fala de lugar, Macron, irmãos, na cosmovisão judaica, o autor do texto, ele entende que Deus criou todas as coisas, Ele está em todo lugar, porque Ele é o lugar. Há um lugar. Ele é o lugar. Eu gosto de pensar que se o Pai é o lugar, o Filho é o caminho para chegar ao lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos que seguiam a Jesus eram tidos como os da seita do caminho. Eu sou o caminho, o Pai é o lugar, o Filho é o caminho. E aí, Esther recebeu a advertência, olha, de algum lugar vai vir, viu? Se não vier do lugar, virá de outro lugar uma forma de resolver a vida dos judeus. O texto diz assim no verso 11 do capítulo 2. Ela reconheceu que o Senhor, o seu Deus, é Deus acima... Opa, estou vendo lá em Raabe, juntei os dois, é aqui embaixo. Esther 4:14. Quem sabe, se não foi para esse momento, para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Joga para lá o seguinte. Nós escutamos que o livro de Esther conta a história da ação de Deus na vida do povo de Israel, mas a palavra Deus não está lá. O nome de Deus não é citado. De fato, irmãos, quando a gente vai pesquisar e trabalhar um pouco, ao lado daqueles que apreciam esse texto, a gente descobre que há formas de disfarçarmos coisas que escrevemos e há formas de escrevermos coisas que só nós sabemos que estamos lá. Eu gosto de fazer poesia, às vezes eu preparo esboço fazendo acróstico, facilita, a gente se inspira e organiza as ideias. E lá em Esther 5:4, né, Marquinho? Coloca a imagem, por favor. Irmãos, não sei se está dando para ver, está dando para ver bem? Lembrem do tetragrama, Iod, Re, Vav, Re. O texto traduzido nessa versão é: venha o rei Iamã hoje. É quando ela convida para o banquete. Traz ele para o banquete que eu vou pegar ele. Traz ele para o banquete, deixa ele invadir que aqui eu cuido dele. E vou Rameler, ver Raamã, Ra-Yon. Traz ele aqui hoje. Coloquei ali de amarelinho. Iode está ali. Re está ali. Vav está ali. Re. Deus está presente, escrito, disfarçado no texto de Esther, na hora que ela chama. É ali que as coisas se resolvem. E o nome de Deus está ali. Percebe?
Agora tem que entrar na cabeça do judeuzinho e descobrir o segredo dele, o que é que ele pensava enquanto estava no deserto e todas as coisas, e o tempo que ele tinha para fazer essas coisas. Aí depois aparece alguém com tempo para procurar essas coisas também. E hoje nós temos esta e outras informações sobre momentos em que o nome de Deus está escrito lá em Esté. A justiça floresce quando tem voz. A justiça floresce quando quem tem voz decide usá-la para proteger os silenciosos. Quantas e quantas vezes na vida nós vemos que é uma mulher movida por seu amor, que se sente em profunda dor pela injustiça, pelo sofrimento de alguém, e ela age corajosamente e vem a justiça. E quantas vezes é um homem quem toma uma decisão difícil e que corre riscos e que resolve problemas porque leva no coração palavras de sua mãe. Minha mãe dizia isso, minha mãe fazia isso. E agora eu faço isso. Falando da minha vida, eu já fui um pai igual ao meu pai. Do pescoço para baixo, para mim valia tudo. Um pai duro. Eu nunca pensei que seria um pai igual à minha mãe. Como é assim um pai igual à sua mãe? Eu não vejo um prato na pia que eu não lave. Pode ser do filho que for. Eu não tenho coragem de dizer, vem cá, lava esse prato. Eu virei um pai igual à minha mãe. Eu não sei se eu estou com medo de Alexandra ver o prato, ou se eu estou querendo poupar o sacrifício dos filhos. Porque os filhos estão naquela época que assim, eu almoço, coloco lá, vou descansar o almoço, depois eu lavo, vai lavar. Só que quando eu vejo ali, eu vou e lavo. Eu estou naquela que leva a marmitinha para o trabalho, come em pé, lava, come em pé de um pé só, né? Tem que ser assim. Aí come rapidinho, lava e já volta para a sala. Aí já pego o ritmo em casa. Mas eu estou um pai igual à minha mãe, um pai muito tranquilo com essas coisas, muito tolerante. A minha mãe era assim, eu sei que tem lugares que é diferente, né? Se tua mãe pegar, e assim vai. Pois é, Esté estava lá e ela usou o poder, a autoridade, a influência para resolver. Poucas pessoas têm essa coragem de usar o seu poder, a sua voz, para cuidar dos silenciosos. Deixe os silenciosos sofrerem sozinhos, calados. Esté não fez isso. Esté resolveu. E quando a gente olha para Ruth, bem, Ruth era uma moabita, né? Sobre Ruth, irmãos, eu gostaria também de destacar coisas relativas à família, o casamento e a abertura. Estou pulando a leitura do texto e penso o seguinte: quando ela recebeu a instrução, vá para casa, volte para sua família, ela abriu mão do apoio da família, a hipótese do novo casamento, a segurança econômica, ela não iria passar fome, não ia ter nenhum sacrifício. Veja alguns olhares de pessoas que aqui ainda estão se debruçando para estudar algumas coisas. Então, por zelo, eu vou lembrar que a mulher que não tivesse um marido, ela não tinha nada. Porque ela não tinha herança, não tinha nada. A mulher precisava casar para poder sobreviver. Então, a mulher era preparada para casar. Então, depois que ela perdia o marido, aí tem o Goel, o seu parente redentor. Então, morreu o meu irmão, eu caso com a minha cunhada para cuidar dela, e assim vai. Então, vai procurando até chegar naquele que poderia cuidar. Então, Boaz era o Goel de Ruth. Ela abriu mão de todo o conforto, toda a estabilidade, toda a facilidade de voltar simplesmente para casa e ficar esperando um novo casamento. Porque esperar que a ex-sogra casasse de novo para ter outro filho, aí não ia dar, né? Não ia dar certo. Ela abriu mão de tudo isso. E foi se arriscar à fome, ao sofrimento, ao desprezo. Mas o final da história é que ela hoje é matriarca, que ela foi socorrida por Boaz, o seu Goel, que é bisavó de Davi. Curiosidade do livro de Ana. Digo, de Ana não, o livro de Ruth. Curiosidade do livro de Ruth.
O livro de Ruth, se em Esté a gente não encontra a palavra amor, no livro de Ruth a gente também continua sem encontrar. Digo, se no livro de Esté nós não encontramos a palavra Deus, no livro de Ruth nós não encontramos a palavra amor, e até hoje ninguém encontrou. Mas quando você lê a história, você entende que é uma história de amor. Porque o amor não é para ser falado, é para ser vivido. Aqui nós vemos o amor sendo vivido. Navegação dos ciclos de Ruth, nós vemos que ela tinha o que precisava, perdeu tudo e poderia escolher a vida fácil ou desafio, mas ela aceitou servir ao Senhor, arriscar-se confiando naquele Deus, e a sua vida seguiu. A matriarca Ruth. E caminhando, chegamos agora em Débora. Débora tem muita coisa para a gente dizer. E eu direi muita coisa com poucas palavras. Esse é o meu esforço, que o Senhor me ajude. Irmãos, Débora, quem era Débora? Uma mulher, acreditem, era uma mulher que era juíza, profetisa. Não é comum. E como é que ia ser juiz, profeta? Alguém chega lá e diz, você tem o poder agora de ser juiz. Débora vivia lá, embaixo da sombra de um pezinho de tamara, a tamareira. E as pessoas se aproximavam para pedir conselhos a ela. As pessoas reconheceram em Débora as suas virtudes. Reconheceram que Deus estava com ela. E ela praticava tudo como mulher. A gente já viu várias fases que as mulheres não eram promovidas e às vezes para serem promovidas, e eu vou usar literalmente a expressão chefe, para serem chefe, quase viravam homens, né? Se a gente pensar que homem é aquela coisa grossa, pouco polida, porque era a imagem. Então a mulher ficava uma coisa mais grossa do que parede de igreja católica, ou papel de embrulhar prego. Perdia toda a sua gentileza, toda a sua beleza. Débora não fez nada disso. Ela não precisou apelar para a postura de força, agressividade. Ela deu exemplo de doçura lá abaixo da tâmara. Ela estabeleceu empatia. Ela dirigiu pelo ouvir. Ela entendia as pessoas e o coração das pessoas. E o general baixava a guarda para ela. Eu vou para a guerra, mas Débora vai comigo. A cabeça que pensa é a dela. Eu não tenho cabeça para isso não. Eu preciso de Débora. Débora. Aqui vamos nós, deixa eu achar aqui no texto. Débora. Eixo de conexão. Está lá a tâmara, a tamareira erguida, unindo o céu e a terra. E Débora estava lá, representando o Senhor. Resiliência em meio à escassez. Os irmãos sabem que a tâmara, ela nasce onde nada nasce, demora a dar fruto, ela é agredida, ela para chegar até a nossa mão, ela é totalmente explorada, desidratada, e quanto mais sofre, quanto mais desidrata, mais doce ela é. Débora estava lá como uma tâmara. A doçura e a firmeza eram marcas da liderança de Débora. Débora, o poder do discernimento. Provou que para liderar, a mulher não precisa copiar o estilo agressivo dos homens para ser respeitada. Ela liderava pela escuta, pela empatia e pela estratégia. Débora. Tudo isso eu vou falando e pensando naquelas mulheres que estavam lá, nos movimentos que citamos. Mulheres agindo
mulheres mudando a história, mulheres corajosas, mulheres que até hoje existem entre nós. Vocês já ouviram falar em Maria? A vida dessa jovem foi fácil, né? Maria, você vai ficar grávida, mas espera aí, como é que pode? Vão acabar comigo, vão me desprezar. Os riscos de Maria foram ilimitados. Eu nem preciso investir em explicar a importância histórica de Maria. Eu quero falar apenas de um ponto, que é a humildade. Sua humildade não foi passividade, mas um consentimento ativo e corajoso diante de riscos sociais e incertezas. Maria personifica a teologia do cotidiano. É na simplicidade da vida e na fidelidade diária que o extraordinário encontra lugar para nascer e transformar milênios. O desejo de servir em condições aprovadas por Deus. O que é que o texto diz em Lucas 1:38? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nenhuma destas mulheres que citamos, irmãos, quis seguir sua caminhada sozinha, quis impor sua vontade. Todas elas estavam permitindo, aceitando e cumprindo a vontade de Deus na vida delas e, por extensão, a de todos. Eis aí. E as mulheres que hoje nós reconhecemos o seu valor histórico por suas lutas e pela data marcada para Dia Internacional da Mulher, seja o que tenham feito, voluntária ou involuntariamente, elas estavam agindo de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, certa vez eu ouvi um homem explicar que a gente nasce como um computadorzinho. Imagina, o computador, ele já está lá com o sistema programado, você programa e ele vai trabalhar. Então, quando a gente nasce, no nosso coração está toda a programação. Por isso que lá, quando Caim e Abel passam pelo momento da oferta, não está em nenhum lugar dizendo que tem que levar a oferta, mas eles estão levando a oferta. Não está escrito, porque estava no coração. Não está em nenhum lugar ainda escrito que é pecado matar, mas a gente vê que matar foi uma atitude considerada errada, porque está no coração o discernimento de que matar não é bom. Se aquelas mulheres nunca leram o texto sagrado, que eu desconfio que, claro que leram, de alguma forma ou outra, aquelas mulheres nasceram com o chip do Senhor no coração. E quando ele precisa ser ativado, ele é ativado. E Deus trabalha na história, até na vida do ímpio. Porque tudo que ele faz favorece a nós que o servimos. O que aquelas mulheres fizeram? Transformou a história. Mas antes dela, na Bíblia nós temos mulheres que transformaram a história toda e a vida daquelas mulheres. Porque é a vontade de Deus que é perfeita. E a gente faz a vontade de Deus, porque Ele é soberano. E as mudanças acontecem na história, porque Deus é soberano. E a mulher tem em sua história muitos marcos de cumprimento da vontade de Deus. Um chamado à consciência. Essas histórias mostram que a transformação do mundo começa em decisões silenciosas tomadas por pessoas comuns. Elas não buscavam protagonismo, mas escolheram agir com coragem, sabedoria e compaixão, quando a história as convidou. O futuro não surge por acaso. Ele é formado pelas nossas escolhas de integridade e compaixão hoje. Ao vivermos esses valores, deixamos de ser apenas espectadores e nos tornamos coautores de um mundo mais justo. Deus seja louvado pela vida de cada mulher, pela revelação do amor dele através dos atos dela. E faço menção somente a elas, porque este é o mês delas. Amém.